Afinal, quais são as diferenças entre a filosofia e as ciências sociais, entre a sociologia, por exemplo? Enfim, sou Felício Molinari e esse é a Filosofia Explica de hoje. Muita gente, seja no ensino médio, seja no ensino superior, ou seja mesmo até na hora de escolher um curso, fica na dúvida e querendo saber qual é a diferença mesmo da área da filosofia para a área da sociologia ou das ciências sociais, ou qual é a diferença entre esses dois cursos, se tem uma diferença muito prática, ou se os dois se estudam, enfim, quais são as diferenças, qual é a instituição das duas na faculdade e enquanto áreas de conhecimento. Essa, por exemplo, é uma dúvida de um inscrito aqui no canal que deixou o seu comentário, o seu pedido de vídeo aqui nos comentários, que é o Renato Oliveira. Então, Renato, esse vídeo já é para você, espero que você goste da resposta. E para vocês, eu também já faço um convite. Então, se você aí quer um vídeo, quer que eu faça um vídeo para tirar a sua dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou se tiver mais pressa, vá lá no Instagram. Lá no meu Instagram a gente pode conversar de forma mais rápida, mais espontânea. Mas enfim, tentando responder, a dúvida do Renato era: olá, professor, tem a seguinte dúvida. Estuda-se ciências sociais no curso de filosofia e vice-versa? Quais são as principais diferenças entre elas? Enfim, para responder ao Renato, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, explicar qual é a diferença das áreas, qual é a diferença da filosofia e da sociologia, o que elas têm de diferente. Depois, dizer como que as duas são na graduação, qual é a diferença delas na faculdade, ou seja, explicar primeiro o que é a diferença de área, depois explicar a diferença das duas faculdades, como é que é uma, como é que é outra, e responder por fim a pergunta que ele faz é: uma estuda outra, a outra estuda uma? Enfim, essa vai ser a estrutura do vídeo, eu espero que vocês gostem. Fim, chega de papo, bora lá responder. Primeira coisa que a gente tem que dizer é que a filosofia é uma senhora bem idosa comparada à sociologia. Muitas vezes, muita gente diz até que a filosofia é a mãe de todas as ciências, inclusive da sociologia, e eu concordo. Mas vamos lá, vamos entender o que é essa mãe, e tentar não me perguntar quem é o pai, mas enfim. A filosofia ela nasce no século V, VI antes de Cristo na Grécia, né? Então ela é bastante antiga. A sociologia, por sua vez, nasce no século XIX, né? Ali desde dos primeiros escritos de Auguste Comte, né? Augusto Comte, ou do Émile Durkheim, do Weber, do Marx. Então é um produto do século XIX. Então a primeira diferença que a gente tem é de tempo. Uma é bem mais novinha do que a outra, né? Antes disso a gente não tinha ali uma sociologia, tinha uma filosofia social. Mas, Felício, qual é a diferença de filosofia social e sociologia? Basicamente, a gente pode dar um passo atrás e explicar a própria diferença entre filosofia e sociologia. A sociologia, ela nasce no espírito científico. Vou até deixar um link aqui para que vocês vejam depois o que é sociologia, como é que ela nasce também. Mas a sociologia, ela sempre pressupõe um método rigorosamente científico. Então, a sociologia, ela pode usar de um método do estatístico, um método de análise de dados, de estudo de caso. Ela sempre vai pressupor, como eu disse, um método científico por excelência. A filosofia, por sua vez, ela é, eu diria, mais livre em relação ao método. A gente não precisa colher estatística para deduzir um argumento lógico, um argumento racional, nem fazer um estudo de caso. Então, a filosofia, a primeira coisa é que, como muitos dizem, a filosofia não é uma ciência, porque ela não pressupõe um método. Desde que você faça argumentos racionais, argumentos tendo como base a racionalidade, a concatenação lógica do que você está dizendo, para dois felizes que eu não entendi. Enfim, desde que você fale coisas com sentido, né, você não precisa de um método científico para chegar às suas conclusões, diferente da sociologia. Então, a grande questão, diferença das áreas para mim, é relativa a isso. A sociologia ela é muito mais científica e a filosofia, por sua vez, ela é muito mais livre, muito mais aberta. Você pode fazer escritos como Nietzsche fez, em aforismos. Você pode fazer em diálogos, em forma de diálogos, como o próprio Platão escreveu. Né? O próprio Wittgenstein, filósofo contemporâneo, também tenta escrever ali em forma de diálogo. Ou você pode fazer de forma mais poética. Nós temos os escritos do Bergson, por exemplo, que são bastante poéticos, embora filosóficos por excelência, do Camus. Enfim, a gente tem várias formas de fazer filosofia e a sociologia é um pouco mais rígida quanto a isso. Mas, Felício, e as faculdades? Qual é a diferença entre elas? E o que elas têm em comum? Simples. Como as áreas se dividem por isso também, a faculdade vai ter meio esse tom. A filosofia ela acaba sendo um pouco mais abrangente, você estuda mais períodos históricos, você se debruça sobre, por exemplo, filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, muitas vezes, algumas vezes, filosofia da ciência, filosofia política, filosofia da arte, então ela é mais temática e histórica também. As ciências sociais, vale lembrar, para quem não sabe, a sociologia aqui, ela é
feita dentro do curso de Ciências Sociais, que envolvem também duas outras áreas, que são as Ciências Políticas e a Antropologia. As Ciências Sociais como um todo, então, tem esse enfoque para a Sociologia, para a Antropologia e para a Ciência Política, e pressupõe sempre um estudo bastante científico. Então você muitas vezes estuda estatística, estuda metodologia científica de forma bastante rigorosa, estuda os processos contemporâneos políticos, enfim, é um estudo cada vez mais científico. Claro que tem estudo filosófico também, assim como tem estudo sociológico da filosofia, e é aí que a gente vai tentar explicar agora essa última parte aqui que o Renato perguntou, se uma estuda outra, se outra estuda uma. No curso de filosofia, eu vou dizer abertamente, em 10 anos que demorou minha formação, com graduação, mestrado, doutorado, eu só tive uma única disciplina de sociologia lá no primeiro período, ou seja, no começo da faculdade, e foi uma introdução à sociologia, que se eu me lembro bem, não posso falar o nome da professora, ou posso, né? Sandra Vicentim, era uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e ela deu lá Marx, Weber e Durkheim, né? Os tríplice coroa aí, né? O tripé da sociologia. Mas isso foi no primeiro semestre da minha vida. Então passa-se muito tempo e a gente às vezes perde isso. Óbvio que depois eu fui ler por conta própria, que se diga, sociologia. Mas a faculdade de filosofia, ela dá uma visão muito superficial do que é sociologia. E vice-versa. Tenho muitos amigos formados em sociologia, que têm um excelente conhecimento filosófico, mas que partiu deles. Eles estudaram filosofia porque gostam. Porque também a faculdade de sociologia, ela dá uma aulinha ali de introdução à filosofia, talvez uma hora ou outra uma filosofia ética, mas é só. Então ela é realmente mais ligada à própria área. Então, se alguém disser para você, Renato, ou quem está assistindo, você pode fazer filosofia que é a mesma coisa que sociologia, que estuda também? Não, não estuda. São completamente diferentes, e eu vejo que é cada vez mais frequente, por exemplo, você pegar um sociólogo, você consegue dar aula de filosofia? E sociólogos sérios falarem, não consigo, para mim é muito difícil. Eu mesmo já falo, eu tenho muita dificuldade de aula de sociologia, porque não é minha formação. É claro que eu li, tenho conhecimento, mas dar aula é outra coisa, exige maestria nisso. Então, eu já adianto que essas são as diferenças. A sociologia, ela tem esse caráter mais científico, ela é mais recente, ela usa de dados, por exemplo, de estudo de caso, de estatística, de uma análise quantitativa, de uma análise qualitativa, de uma cartografia. Já a filosofia, ela é mais livre no seu se fazer, né? Mais antiga, mais livre, e pressupõe ali só realmente um diálogo, né, maior, né? Não precisa chegar a uma conclusão, muitas vezes, coisa que a sociologia muitas vezes preza, né? Chegar a uma conclusão. Enfim, essa é a relação base que a gente pode ter entre uma e outra. Eu acho que é interessante para a gente não se confundir, né? Simplesmente quem está no ensino médio, gosta de ciências humanas, gosta de filosofia, gosta de sociologia, qual faculdade eu faço? Eu acho que esse vídeo pode ser útil para quem aí está batendo cabeça. E é isso. E se você gosta de sociologia, e se você gosta de filosofia, se você gostou desse vídeo, eu te peço para você curtir e se inscrever no canal. Pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos novos para você, né? É bom que você aprende um pouco mais aqui no YouTube antes de decidir sua faculdade, ou mesmo que tenha decidido, para você fazer essa simbiose melhor. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima!